Deixa eu te perguntar uma coisa, João. O que você tem mais saudade da sua gestão como prefeito, o que o senhor não tem saudade? Eu perguntei isso pro governador Jacques Wagner, ele ficou analisando, perguntando, eu acho que faz o gestor pensar. Para você não responder no impulso, né? Mas você pensar, meditar direitinho e dar uma resposta mais precisa. Veja bem, o que eu poderia dizer assim, no primeiro modo, o que é que eu tenho saudade? Eu tenho saudade das pessoas. Eu tenho saudade daqueles abraços carinhosos, das crianças chorando toda vez que a gente entregava uma creche ou uma... Mudaram o nome, é Centro de Educação Infantil, SEI. Então toda vez que a gente entregava um SEI, todas as vezes que a gente via um idoso ou uma criança chorando de emoção, isso eu tenho saudade. Agora a gente não tem saudade é da brutalidade com que os adversários, principalmente os proprietários de meios de comunicação poderosos, tratam a gente. Eu saí da prefeitura com vários carimbos na testa. Carimbos que as pessoas, agora que eu estou fora da prefeitura, estão vendo que eram carimbos falsos, virtuais. Por exemplo, carimbaram na minha testa ladrão. Carimbaram na minha testa incompetente. Carimbaram na minha testa que eu abandonei a cidade. Carimbaram, foram tantos carimbos na testa, e você hoje olha para trás assim, e você descobre que tudo aquilo era para eu não disputar esta eleição agora que está acontecendo de governador. Conseguiram até me deixar inelegível com esses carimbos todos, fizeram com que o Tribunal de Contas, que também é controlado politicamente por alguns políticos, eu não vou dar nomes aqui por uma questão ética, mas nós sabemos quem são os dois políticos hoje que controlam o Tribunal de Contas dos municípios, e aí fizeram com que o Tribunal de Contas rejeitasse minhas contas, e até hoje eu tenho que ter advogado, todos os meses tenho que estar pagando advogado para me defender. Então esses carimbos que botaram na minha testa foi porque eu dei uma entrevista dizendo que eu poderia ser candidato a governador agora. E diante do que está aí, você vê, acusa o outro de ser um governo do passado, aí chama turma do atraso. O outro acusa o de cá de ser turma da promessa e da propaganda. Então, se João Henrique tivesse nessa disputa, eu vou te dizer, assim como 2004 e 2008, eu enfrentei 5 canais de televisão particulares, todos contra mim. 48 rádios particulares, todas contra mim. E todas apoiando meus adversários, porque nem isentos eles não ficavam. Eles tinham candidatos declarados. E 3 jornais de Salvador, todos contra mim e também todos com candidatos declarados a prefeito. Então, assim como eu enfrentei todo esse mundo poderoso aí da mídia, de rádio, jornais e televisões e sites, eu não sei se eu não estaria hoje aí dando trabalho aos candidatos que estão postos aí. Por isso me exilaram da política. Como na ditadura militar, exilaram Brizola, que foi morar no exterior, João Goulart, exilaram Fernando Henrique, exilaram José Serra, Miguel Arraes. Então todo político, quando o sistema descobre que é um líder popular, natural, nato, o sistema procura de alguma forma tirá-lo do jogo, colocá-lo fora do jogo político. E por isso houve aqueles exílios todos da década de 60, desses nomes que eu citei, e outros nomes, como Fernando Gabeira também foi exilado. Tanta gente boa aí que foi exilada, Mário Covas foi exilado. Eles merecem e depois nos censuram. Primeiro eles... Eu vou fazer do início para até chegar nos dias atuais. Primeiro, eles duvidam da gente e debocham, né? Quando eu me disse candidato a prefeito em 2004, com um partido pequenininho, que tinha 1 minuto de televisão, todo mundo debochava. Dizia que o prefeito que ia ser eleito era César Borges, porque em Baçaí vinha com excelente avaliação. Eu lembro disso. Então, minha candidatura era motivo de deboche, de riso, de piada, de gracinha. Depois que eles deixam de debochar você, e você começa a mostrar algum valor, algum peso de concorrência, competitivo, aí eles passam a ter medo de você e ali insultar. E por fim, quando eles veem que também não adianta os insultos e as ofensas, aí eles procuram lhe tirar do jogo. Então, eu não vejo muita diferença em relação à ditadura militar dos anos 60, quando vários líderes populares naturais, natos, tiveram que morar fora do Brasil por quase 20 anos, enquanto a ditadura militar não acabava. É bom sempre lembrar isso aí. É sempre bom. É bom lembrar isso aí. Essa turma mais jovem, que não conhece a história do Brasil, né? Não sabe que os grandes líderes populares, Brizola, Jânio Quadros, João Goulart, todos tiveram que
né, sair para fora do Brasil, Fernando Henrique e tantos. O próprio José Serra também, tantos. Hoje o exílio se dá a partir do controle político que eles têm em cima dos tribunais de contas. Então lhe dão um exílio que não é de 20 anos igual da ditadura militar, mas é um exílio de 8 anos. Então você fica exilado 8 anos, é o tempo que uma nova geração entra e a geração que lhe acompanhava politicamente vai envelhecendo, e você sabe que o voto passa a ser opcional, né? Depois dos 65. Aliás, eu sou a favor do voto opcional, nada contra. Só estou dizendo que no raciocínio toda a faixa etária. Eu acho que tinha que ser opcional, como é nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. Para ter consciência. Porque aí só vai votar quem tem de fato consciência. E aí acabaria esse negócio de compra e venda de voto. Hoje tem essa compra e venda de voto porque o voto é obrigatório. Na hora que você acabar com o voto obrigatório e o voto for só opcional, só vai votar quem tem consciência. No Canadá, eu morei lá, meu primeiro filho nasceu lá, Luizinho. Lá no Canadá, eu peguei um período eleitoral lá e somente 30% da população foi para a urna votar. Mas escolhia bem, sabia escolher, sabia avaliar. Nos Estados Unidos também, eu soube que o percentual também, salvo a seleção de Obama, que mais gente fez questão de votar, porque foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e pelo Democratas, com o partido de cabeça mais aberta. A gente esperava um próximo Jimmy Carter, mas não deu com o Obama. A gente esperava, eu particularmente esperava bem mais do que ele. Uma política exterior um pouquinho mais maleável, com mais diálogo, né? Ele continua, deu continuidade à política Bush. A Guantánamo, né? Que ele ficou de fechar. Então, hoje não fez. Promessa de campanha não fechou. Isso aí é um absurdo. Então, eu diria o seguinte, quando eles veem um político assim, muito povão, muito popular, como Brizola era e tantos outros, eles exilam. E a forma de exilar hoje é através de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Então o sistema não faz nada de graça. Tudo que o sistema faz tem um propósito, que é o de se perpetuar no poder. Então, como o João Henrique derrubou 2 vezes todo esse sistema poderoso aí instalado na cidade e no estado da Bahia, João Henrique podia derrotar uma 3ª vez, né? Então João Henrique tinha que ficar inelegível, fora das eleições. Mas meu filho está aí disputando, Paulo Henrique é candidato a deputado estadual pela coligação Um Novo Caminho para a Bahia, que é a coligação de Lídice, Eliana e Marina, e Tatiana Paraíso, que é médica cardiologista e só atende pelo SUS a vida inteira, são 25 anos atendendo pelo SUS a problemas de coração. Ela é cardiologista e ela faz o pré e o pós-operatório. E o ex-marido dela, Dr. Sidney, faz a cirurgia mesmo em si, né?